Olá, esse é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Sebastião Santos, do PRB. Sempre um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Bem-vindo mais uma vez, deputado. Agradeço mais uma vez estar não só nos estúdios aqui da TV Alesp, mas com toda a população que nos assiste no estado de São Paulo. Prestação de contas de mandato, deputado, a população assistiu recentemente a um incêndio. Aliás, foram 2 incêndios, mas de grandes proporções, inclusive. Toneladas e mais toneladas de açúcar queimando, rios de melado escorrendo. Qual é a impressão que fica quando a população vê um acidente como esse, deputado? Na verdade, irmão, a população vê um acidente desse, ela não sabe nem o que é isso. Porque quando a gente faz o melado em casa queimado lá, a gente não entende que aquilo pode ser explosivo. E a explosão ali em Santa Adélia, no Porto Seco, naquele galpão do Porto Seco de Santa Adélia, ela mostrou para a população de 8 municípios, 176 mil pessoas, pelo menos, que estão participando desse problema, que um produto orgânico pode interferir, sim, na vida das pessoas e no ecossistema num todo. Então, quando as pessoas viam aquela larva descendo, elas não sabiam por quê. Ué, o açúcar é branco, está saindo preto, o que está acontecendo? Sim. E elas começaram a tomar pé do que estava acontecendo pela imprensa depois, quando a CETESB chegou, quando o meio ambiente chegou, que começou a fechar todos os locais, tirar as pessoas das casas, tentar minimizar a ação das pessoas chegarem até os rios. Sim. Então, começou a se mostrar realmente o que é. O que tinha acontecido em Santos, né? Que nós tivemos lá com uma colônia de pescadores e, infelizmente, ali nós víamos o peixe, o mero, com 150 quilos, um peixe de 30 anos, morrendo. Mas como? O peixe que vive lá no fundo, encostado na areia, morreu. Por quê? E aí você descobre que aquela larva, ela chega a uma temperatura de mais de 100 graus, entra na água e congela. Ela vira ali realmente uma pasta de caramelo no fundo. Para quem conhece, um puxe-puxe, ponto de bala, como disse. Ele fica até um pouco pior, que ela fica mesmo como se fosse um gelo. Né? E a água vai passando por cima e vai tirando aquilo aos poucos. Sim. E isso vai sendo levado ao entorno do rio e tudo que tiver vida no rio morre. Deputado, aliás, é importante que se fala que foram 2 explosões, uma no interior de São Paulo, em Santa Adélia, e outra num porto em Santos, né, num dos armazéns de Santos. O senhor foi em loco, captou as imagens, nós vamos mostrar aqui o que o senhor viu lá em Santa Adélia e também em Santos. Deputado, as pessoas têm uma noção do volume de açúcar que foi queimado ali, derretido? Olha, de Santa Adélia, nós temos aí um relatório já, 500 toneladas escorreram-se para os rios. 500 toneladas. Então, nós estamos falando hoje numa contaminação de 100 quilômetros de rio. 100 quilômetros de rio? Como é que o senhor... Olha, essa imagem é marcante, ou seja, o açúcar queimado, derretido, invadindo as ruas, invadindo as casas, inclusive. Essa é uma rua ou é um rio? Isso é uma vila do lado do galpão. Sim. Que as pessoas moram ali do lado, elas foram tiradas, porque teve casas que esse melaço entrou nas casas. Sim. Parece o nosso rio Tietê ou Pinheiros, mas na verdade é uma rua e a água chegando pela Boca de Lobo até o rio. Exatamente. O açúcar derretido. O que nós podemos dizer para a população também é que esse local ele detém 2 nascentes, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Então essas nascentes vinham e pegavam esses resíduos e iam jogando para dentro do rio. Sim. E sem condição nenhuma de se parar o problema. Sim. Então... Essa já é a imagem da mortandade de peixes, não é, deputado? Aí nós estamos... Em que rio é esse? Já no Rio Turvo. Esse foi uma ação que aconteceu no dia de ontem pela manhã, 8 da manhã, onde nós estamos com a Polícia Ambiental e eu quero aqui enfatizar e agradecer ao Coronel Nomura, agradecer
ao capitão Rodrigo, a todas as pessoas que se envolveram e que estão envolvidas aí. Eles dizem que por 30 dias terão que ficar no rio. Por quê? O melastro vem passando e ele tira o oxigênio da água. E quando tira o oxigênio da água, o peixe sobe. Quando o peixe sobe, os pescadores profissionais pegam esses peixes com uma tarrafa, porque a princípio se pensava o seguinte, vamos pegar os pulsar, quando o peixe subir a gente vai lá e pega, só que o peixe está agonizando, você não chega com o barco perto dele. Então ele foge rapidamente. Sim. Então você precisa que o pescador chegue a um determinado espaço, lance a tarrafa para poder alcançar os peixes. Pode ver que ali, olha lá. Ele conseguiu retirá-los. Ali é um curimba. Sim. Tá? É um curimba de uns 2 quilos que está sendo retirado. Esses lambaris já estavam já sem oxigênio nenhum na beira, então você consegue com pulsar pegar eles. Sim. Mas a mortandade do lambari será muito grande, só que os peixes maiores, como aí, nós temos o mandi, nós temos sendo transportado para essas caixas que estão em cima de um caminhão. Esse caminhão leva 4 toneladas cada vez que ele sai da beirada do rio. 4 toneladas? 4 toneladas. Quantas viagens foram feitas ali? Até ontem, nós tínhamos uma média aí, mais ou menos, de umas 5 toneladas, 10 toneladas de peixe sendo retirado vivo. Essa piapara... Esses são os peixes que estão sendo recuperados pela Polícia Ambiental, com apoio da CETESB, e sendo colocado em um caminhão com tanques oxigenados, e os maiores vão sendo reanimados e soltos novamente ao meio ambiente. Então é uma forma de tentar salvá-los. Essa experiência de resgate dos peixes e colocação em áreas não contaminadas do rio, deputado, eu falo um pouco dessa experiência, o senhor que estava ali junto à Polícia Ambiental. Essa experiência é a primeira no estado. Ninguém nunca se preocupou em salvar peixes. Se preocupou, sim, em fiscalizar, se fazer um relatório e depois executar a legislação. Sim. E a ideia nossa foi o contrário. Foi dar condição desses peixes que estavam vindo à tona ser resgatado rapidamente e levado para um outro ambiente que não estava contaminado. Sim. Então, é uma novidade no nosso estado e eu acredito que deve ser copiada em outras ações, se houver. Tomara que não haja. Tomara que não haja. Mas se houver, eu acho que é uma ação que nós temos que levar ao estado. Os órgãos ambientais, eu acho que aprendem não só fiscalizar, porque ali a Polícia Ambiental, eles... eu não sei se você já ficou no Rio batendo tarrafa o dia inteiro. Não tive essa oportunidade, deputado, mas conte como é que é. Ou pilotando um barco o dia inteiro. É extremamente cansativo. É extremamente. Você chega à tarde, não consegue mexer os braços, as pernas, o cansaço é geral. Tá? É geral. Imagine, esses homens, eles estão já há quase 10 dias fazendo isso. O pescador que vive disso, ele tem uma certa malícia com o rio. Sim, sim. Então ele consegue tarrafiar e descansar. Mas o outro, como nós que somos pescadores amadores, esportivos, nós não temos essa prática. Você fica no rio o dia inteiro, você sai morto. Imagine eles há 10 dias. Eu tenho que aplaudir a Polícia Ambiental, aplaudir esses pescadores profissionais. Eu quero deixar você, meu amigo pescador, que é esportivo. Olha, vamos criar uma visão diferente do pescador profissional, porque a pesca esportiva no turvo vai continuar por causa desses pescadores profissionais. Não fossem eles, não ia ter peixe. Né? Não ia ter peixe para você tirar foto, meu amigo pescador esportivo. Então, ali foi envolvido a Polícia Ambiental, um trabalho fantástico, a CETESB analisando a água, sim, vendo onde tinha 1%, 2%, 3%, onde não tinha nada, o local que nós poderíamos despejar esses peixes. A MERPT é uma instituição sem fins lucrativos que cuida do Rio Turvo e do Rio Preto. Então eles estavam lá. Por quê? Porque nós vamos ter que criar uma ação. O Turvo não é um rio catalogado. Agora, para se catalogar um rio de 43 quilômetros, quanto custa? Pois é.
Quanto Aliás, custa? por falar em quanto custa, esse estrago também não foi quantificado, ou seja, esse açúcar derretido que vazou e que continua matando peixes, não só no Rio Turvo, ele já alcançou o Rio Turvo, mas fatalmente vai chegar ao Rio Grande, divisa do estado de São Paulo e Minas Gerais, deputado? Vai chegar. No rio de duas margens. Sim. E além disso, nós temos que dizer o seguinte, matou peixes, só isso? Não, matou todo o organismo aquático. Tudo que respira dentro d'água morreu. E as garças que estão pegando esses peixes, já mortos, podem morrer por uma contaminação. De uma bactéria. Sim. Entende? E a lontra? Nós tivemos a denúncia de um jacaré, que tiveram que lavar o jacaré para poder ele tentar se reanimar. Que coisa. Imagine que... O estrago difuso aí na... Esses 100 quilômetros, Mauro, ele diz o seguinte, o ecossistema foi abalado ali em todo o interior. Inclusive no seu futuro, porque nós estamos numa época de desova dos peixes, não é? Isso quer dizer que esses peixes que iriam subir o rio para desovar e foram pegos, né, no meio do caminho por uma avalanche de açúcar, de melado, não vão garantir os peixes futuros também, muitos morreram ali. Não só os futuros, mas eu estava ali mostrando no iPad os alevinos do Jaú. Nós encontramos nessa área aí que passou essa matéria, nós encontramos alevinos de Jaú, uns 5 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que eles foram sobreviventes da piracema do ano passado. Sim. Então, nós estamos dizendo que a piracema do ano passado está morrendo neste ano. E que as que iam acontecer esse ano não vão acontecer porque houve uma transformação no rio, os peixes não vão executar a piracema. Segundo, quantos anos vai para recuperar todos esses organismos? Sim. Porque a vida do peixe não é só um ciclo, né, colocar um peixe. Exato. Você tem que ter todo um ecossistema. O dourado sobrevive porque tem um lambari no rio, mas o lambari, a maioria do lambari vai morrer. É um peixe sensível e um peixe que não é tão fácil de você reanimá-lo e colocar em algum lugar. O senhor falou do jaú, é um peixe de grande porte dos peixe que nós pegamos lá um alevino de 5 centímetros, mas ele chega a 60 quilos lá na nossa região. Quilos. Nós temos captura de jaú de 60 quilos no Rio Grande. O senhor fala nossa região, para quem não conhece, qual é a região, deputado? Região de São José do Rio Preto, região noroeste, que esses dois rios, São Domingos, o Turvo e o Rio Grande, acaba cortando ali. Qual é o tamanho do estrago? A gente estava falando da conta aqui em quilômetros, o senhor falou 43 quilômetros do Turvo, tem mais o Rio São Domingos e mais um pedaço do Rio Grande que também vai ser afetado. Com certeza. Hoje nós estamos falando em 100 quilômetros. 100 quilômetros de rios. 100 quilômetros de rios, totalmente afetado. A maioria dele é com oxigênio de zero, né? Zero, e que nós estamos falando muitas vezes de que a poluição ela mata tudo, mas nós tivemos imagens em Catanduva, em pleno esgoto, os peixes sobrevivendo e no fundo da água. Pulando para rio poluído mesmo pela sobrevivência. Onde tiver água, ele pula, deputado. E no caramelo, sim, morto. Não tem jeito. Então, no caramelo morto e na poluição vivo. Então, nós temos que tratar com carinho. Eu acho que a partir desse instante, eu já pedi todos os laudos para a CETESB, para a Polícia Ambiental, o que foi realmente essa tragédia. Mas, além disso, nós já estamos pedindo para o Ministério da Pesca apoio a 6 mil pessoas. Isso que eu queria falar com o senhor, deputado, sobre, primeiro, o tamanho da multa para quem efetivamente foi apontado como culpado por esse desastre ambiental. Segundo, como ficam as famílias que sobrevivem da pesca? Eu acredito que por 5 anos elas não vão mais pescar, 5 anos pelo menos. Porque há 3 anos atrás houve um acidente pequeno. Essa seria a melhor piracema, essa seria a piracema esperada. Sim. Agora, a que não vai haver. Então, nós estamos dizendo que daqui a 5 anos, nós não temos ainda peixes para que os pescadores possam estar mantendo as suas famílias. Então, nós entramos em contato com o Ministério da Pesca e o Ministério da Pesca, acredito que vai criar uma ação para poder ajudar essas pessoas. Sim.
Mas não pode só ficar nisso. Então nós temos que catalogar hoje o Rio Turvo e o Rio São Domingos. Temos que ver realmente o que sobrou, quais espécies temos que repovoar o rio. Reintroduzi-las. E não pode, vamos supor, o cara produz aqui em Mococa, tem um grande produtor de alevinos. Eu não posso vir pegar aqui o lambari em Mococa e soltar lá. Esse peixe que está sendo produzido aqui não tem as mesmas características de lá. Sim. Então eu tenho que ver quais são os lambaris que vão sobrar, capturar ali as suas melhores matrizes, reproduzi-lo no próprio rio. Repovoar depois, exatamente. Repovoar com peixes do rio. Então isso custa quanto? Sim. Então nós temos que ter projetos. Sim. Estamos pedindo ao Ministério da Pesca para que possa efetivar estudos nesse sentido, mas pedindo também aqui a Secretaria de Meio Ambiente, porque nós vamos precisar do apoio do governador do Estado de São Paulo com recursos, para que o Instituto de Pesca possa ir lá e fazer essa análise. Sim. Ou também, na época de Piracema, deputado, não existe uma bolsa defesa, se não me engano? Tem uma época que o pescador fica impedido de pescar, ele receberia uma bolsa do governo federal, isso, Sim. Né? E ela pode ser estendida por esse período que ele vai ficar inativo? Eu acredito que Santos, nós estamos conseguindo estender por 2 meses. 2 meses. Santos. Só que o defeso de Santos é totalmente diferente. Sim. O que vai ser estendido lá é a pesca do crustáceo. Então, a pesca do camarão, a pesca do caranguejo. Então, você tinha 2 meses de defeso já correndo, então você pode acrescentar mais 2. Mais 2 meses. Mas você tem um mar inteiro para você pescar. Diferentemente de lá de Santa Adélia. E num rio que você vai poder pescar daqui a 5 anos. Pois é. Então, a dimensão disso tem que se colocar no papel, se analisar, fazer uma grande análise para chegar a um percentual. Agora, nós temos que falar também que o rio ele tem que criar uma outra dinâmica. Eu vou ao Rio Turvo hoje para ver o quê? Destruição? Como fica o turismo? Sim. Todo o impacto que um acidente desse pode provocar, deputado. Os animais que no Rio Turvo